Olá, depois de termos visto as transgressões disciplinares, falaremos agora a respeito das sanções disciplinares, que serão as punições que podem ser aplicadas ao militar no caso de cometimento de transgressão disciplinar. Então, relembrando, cometida a transgressão, teremos um procedimento disciplinar que, ao final, pode gerar uma punição. Estudaremos esse procedimento disciplinar mais à frente. Vamos falar agora a respeito dessas sanções disciplinares. Na aula passada, eu falava para vocês que o professor criou uma siglazinha para facilitar a memorização, para você lembrar as 8 sanções disciplinares. O slide mostra aqui para a gente que as sanções são em número de 8. Nós temos aí a permanência disciplinar, a repreensão, a advertência, a proibição do uso de uniformes e porte de armas, a reforma, a expulsão, a custódia disciplinar e a demissão. Sempre que o professor vai estudar um assunto para concurso, eu oriento os alunos que façam isso também, a gente costuma estudar comparando o que é parecido, que eu acho que facilita a memorização. Se você for estudar as sanções disciplinares, procure estudar ao mesmo tempo a permanência disciplinar com a custódia disciplinar, que elas são semelhantes. Quando for estudar a repreensão, compare com a advertência e compare também a expulsão com a demissão, porque são parecidas. Então, você fazendo esse comparativo, você facilita o estudo das sanções disciplinares. Então, a gente vai estudar começando pela permanência disciplinar e logo em seguida a gente faz a comparação com a custódia disciplinar. Tanto a permanência como a custódia são sanções em que a liberdade do militar vai ser restringida. O militar pegou 10 dias de permanência, 10 dias sem poder ir para casa. Pegou 10 dias de custódia, 10 dias sem poder ir para casa também. Vai permanecer no quartel. Nas duas situações, ele permanece no quartel. O próprio nome está dizendo permanência disciplinar. Então, ele vai permanecer na sua OPM, Organização Policial Militar, ou OBM, Organização Bombeiro Militar, sem poder ir para a sua residência. Então, o militar que está de permanência disciplinar, ele vai passar um período no quartel sem poder ir para casa. Pergunta que sempre vem à tona: professor, qual é a pena máxima de permanência disciplinar? No máximo, o militar pode pegar 20 dias de permanência disciplinar por uma transgressão cometida. Professor, procurei na lei e não achei. Dê uma olhadinha lá no artigo 42, você vai achar no inciso 3, que por uma transgressão grave em reincidência, o militar pega no máximo 20 dias de permanência, a punição mais grave que tem, reincidência da grave, no máximo 20 dias de permanência, ou no máximo 15 dias de custódia disciplinar. Então, já lhe disse também a pena máxima da custódia. Qual é a pena máxima da custódia? 15 dias por uma transgressão cometida. Então, o militar que cometeu uma transgressão disciplinar pode ser punido com a permanência disciplinar, que vai variar de 1 até 20 dias, dependendo da gravidade do fato que foi cometido. Então, essa punição de permanência disciplinar, o militar fica na sua OPM ou OBM sem poder ir para casa. Mas ele não fica circunscrito a um compartimento. O próprio conceito diz: o militar permanecerá na sua OPM ou OBM sem estar circunscrito a determinado compartimento. Então, ele não vai ficar num compartimento fechado. Ou seja, o militar que tiver de permanência disciplinar, ele pode ficar no alojamento. Se no quartel tiver piscina, ele pode usar a piscina, pode utilizar o auditório, a sala de estudos, a sala de jogos. Ele vai poder utilizar o quartel sem nenhum problema, respeitando as regras e horários previstos para realizar cada atividade. Então, o militar que tiver de permanência disciplinar, ele não vai ter restrição em relação a um determinado local que ele deva permanecer. Vai ficar livre para transitar em todo o quartel. Professor, e na custódia disciplinar? Também. Houve até um errozinho de digitação, tem algumas apostilas por aí, que quando se fala na custódia, diz que o militar não ficará circunscrito a determinado comportamento, mas na verdade é compartimento. Isso aí foi um erro até do legislador na grafia da lei, mas em vez de comportamento, é compartimento. O militar também vai ficar livre para transitar em todos os compartimentos do quartel. Professor, eu não vi ainda a diferença da permanência para a custódia. Até aí, realmente não há diferença. Nos dois casos, o militar permanece na OPM ou OBM sem estar circunscrito a determinado compartimento. Professor, me dê pelo menos uma diferença da permanência para a custódia. Quando o militar está de permanência disciplinar, ele participa normalmente da instrução e do serviço. Ou seja, o militar
pegou 10 dias de permanência. Durante aquele período, ele vai tirar o serviço dele normalmente. Se ele estiver fazendo algum curso, alguma instrução, ele vai participar do curso normalmente. Professor, mas o curso é fora do quartel, o trabalho é fora do quartel, não tem problema. Ele vai, tira o seu serviço, o policial militar, o bombeiro está no serviço de viatura, tira o serviço na viatura, acabou o serviço, retorna para o quartel. Estão no curso externo, curso fora do quartel. Vão lá para o curso, terminou o curso, retornam para o quartel. Tanto vão participar do serviço interno como do serviço externo, tanto vão participar da instrução interna como a instrução externa. Então, o militar que está de permanência participa normalmente do serviço da instrução. Já quem está de custódia disciplinar não participa nem do serviço nem da instrução. O militar não realiza nenhuma atividade durante o período da custódia. Ah, professor, então é melhor ficar de custódia disciplinar. Peguei 10 dias de custódia. Vou ficar lá no quartel, vou usar a piscina, vou usar o auditório, vou usar os compartimentos e não vou trabalhar durante aquele período. É bom demais. Então é melhor a custódia. Não. A custódia não é boa. Por quê? No caso da permanência, você não tem nenhum prejuízo durante o período da permanência, a não ser ficar no quartel. Ou seja, você recebe seu salário, aquele período vai contar para suas férias, vai contar para a aposentadoria, vai contar para todos os efeitos. Já na custódia disciplinar, o período que você pegar de custódia não vão valer para nenhum efeito. Então, se você pegou 15 dias de custódia disciplinar, aqueles 15 dias não contam para a sua aposentadoria, não contam para férias, não vai valer de nada aqueles 15 dias de custódia disciplinar. Inclusive, o militar deixa de receber a remuneração durante aquele período. E por isso mesmo é que não desempenha nenhuma função. Ele não tira nenhum serviço, nem participa da instrução durante o período da custódia disciplinar. Então, a gente vê a primeira diferença da permanência para a custódia. Segunda diferença, o militar que pegar uma permanência disciplinar poderá solicitar conversão em serviço extraordinário. O que é a conversão? A troca. O policial pegou 4 dias de permanência. Então ele solicita, faz um requerimento ao seu comandante, que vai analisar, pode deferir ou não, o requerimento solicitando trocar aqueles 4 dias de permanência por 4 serviços extraordinários. Por quê? Cada serviço corresponde a um dia de permanência. Professor, mas não entendi. O serviço vai ser executado na sua folga. Então, em vez de você estar em casa, você vai tirar um serviço extraordinário. Mas, em compensação, não fica no quartel sem poder ir para casa. Porque o serviço ele vai variar de 6 a 8 horas. Tirou suas 6 horas de serviço, vai para casa sem nenhum problema. Então, o militar que solicitar a conversão, se autorizado para cada serviço, vai descontar um dia de permanência disciplinar. Salvo, aí vai ser benéfico para o militar, salvo se o militar não possuía nenhuma transgressão grave nem média na sua ficha. Então, se o militar não tinha nenhuma transgressão anterior, grave ou média, ao solicitar a conversão, ele vai ter uma vantagem. Por quê, professor? Porque cada serviço extraordinário que ele tirar vai ser correspondente a 2 dias de permanência disciplinar. Então, é uma vantagem para o militar que não tem transgressão grave ou média na sua ficha. Ao solicitar a conversão, se autorizado, cada serviço corresponde a 2 dias de permanência disciplinar. Então, se ele pegou 4 dias e foi autorizado a conversão, tira 2 serviços extraordinários, resolveu a sua situação, foi cumprida a punição, mas através de serviço extraordinário e não ficando no quartel sem poder ir para casa. Então, lembre que é o poder discricionário do comandante, autorizar ou não essa conversão. Professor, a custódia disciplinar pode ser convertida? Só a permanência que pode ser convertida. A custódia disciplinar não poderá ser convertida. Professor, eu estava lendo alguma coisa a respeito dessa conversão e a lei diz que o pedido de conversão elide o pedido de reconsideração de ato. O que significa isso? A lei está dizendo o seguinte: ao solicitar conversão, a troca, o militar perde o direito de entrar com recurso, chamado reconsideração de ato. O que é a reconsideração de ato? Eu entro com recurso para que eu não seja punido. Não saiu a decisão de 4 dias de permanência. Aí você solicitou a troca por 4 serviços extraordinários. Então, ao solicitar essa conversão, automaticamente você perde o direito à reconsideração de ato. Ou seja, elide, impede o pedido de reconsideração de ato. Só que tem exceção de novo. Professor, e se eu tiver uma boa ficha, não tiver nenhuma transgressão grave ou média registrada anteriormente? Aí você de novo vai ter a vantagem. Os 4 dias de permanência, como você solicitar a conversão, vai tirar só 2 serviços extraordinários e ainda vai ter o direito de pedir a reconsideração de ato, de pedir, de recorrer em relação à aplicação daquela punição. Professor, mas como é que eu vou recorrer
se eu já vou estar cumprindo o serviço. Não. O efeito suspensivo é aplicado nesse caso, você não tira o serviço, só vai tirar depois que sair a decisão, se realmente você tiver de cumprir a sanção. Então essa é a permanência disciplinar. Ao mesmo tempo a gente estudou a custódia, só que tem mais alguns detalhes para a gente falar a respeito da custódia. A custódia, o militar permanece na UPM ou BM, sem estar circunscrito a determinado compartimento, perde todos os direitos em relação ao exercício da função, não pode ser convertida a custódia disciplinar. E mais uma observação, a custódia disciplinar só pode ser aplicada na reincidência do cometimento de transgressão grave, não é em qualquer situação. Enquanto que a permanência ela se aplica para transgressão leve, média ou grave, a custódia disciplinar só para grave na reincidência. Se for a primeira vez da grave, não pode ser aplicada a custódia disciplinar, só na reincidência. Existe até uma contradição aí na lei, uma hora a lei diz que pode, outra hora diz que não pode. A gente vai ver essa contradição mais lá na frente, mas para efeito de prova, a custódia disciplinar só poderá ser aplicada na reincidência do cometimento da transgressão de natureza grave. Professor, quem que pode aplicar a custódia? Enquanto que a permanência pode ser aplicada do tenente até o governador, ou seja, tenente, capitão, major, tenente coronel até o governador do estado, a custódia não. A custódia só pode ser aplicada do coronel para cima. Coronel, comandante-geral, secretário de segurança, o controlador, o governador. Então, do coronel para cima, qualquer um vai poder aplicar a custódia disciplinar. Já em relação à permanência, a gente vê que o tenente, o capitão, o major, do tenente ao governador, qualquer um pode aplicar essa sanção. É mais uma diferença entre a permanência e a custódia disciplinar. Acho que a gente foi claro em relação a essas duas sanções. Vamos passar a comparação agora da repreensão com a advertência. Vamos tentar comparar, porque são as duas sanções mais brandas, são as duas sanções menos rigorosas. O que é a advertência? Um carão. Você vai levar um carão, vai ser advertido. O que é a repreensão? Também é só um carão, você vai ser chamar a atenção. E qual a diferença das duas, professor? A advertência ela vai ser só verbal, enquanto que a repreensão ela vai ser formal, certo? Ela vai ser escrita, inclusive vai ser registrada nos seus assentamentos. Professor, o que é assentamento? É a ficha individual do militar. Aliás, todas as sanções serão registradas nos assentamentos, exceto a advertência. A advertência não vai para os assentamentos, vai só lá para outro documento, nota corretiva das praças, ficha informativa dos oficiais, mas não vai para os assentamentos da praça ou do oficial. Então, qual é a diferença da advertência para a repreensão? Vamos lá. A advertência é só verbal, mas apesar de ser verbal, ela pode ser particular. O tenente chama ali o soldado que cometeu a transgressão, na sala dele dá um carão, adverte. Ou pode ser ostensiva, pode ser na presença de outras pessoas, certo? E a advertência não vai para os assentamentos, não é publicada em boletim. Essa é a característica da advertência. Repreensão, publicada em boletim, vai para os assentamentos, o militar, ela já vai ser escrita. Então essas são as características da repreensão. Como a advertência é a mais branda de todas as sanções, ela também não pode ser aplicada para qualquer transgressão. Só as transgressões leves é que podem ser punidas com advertência, enquanto que a repreensão é aplicada para leve ou para transgressão de natureza média. Essas são as informações em relação a essas duas transgressões. Antes de passar para a expulsão e demissão, antes de comparar as duas, vamos falar um pouquinho dessas sanções aqui que estão soltas. Eu tenho aqui a proibição do uso de uniformes e do porte de armas, e tem uma reforma. Vou começar pela proibição. É uma sanção que é bem simples, só tem duas informações, que são as seguintes. Primeiro, quando eu falo em proibição do uso de uniforme, como é, professor, que o policial militar ou o bombeiro vão trabalhar sem estar utilizando uniforme? Proibição do porte de arma. Como é que o policial militar vai trabalhar se ele vai ser proibido de portar arma? Essa sanção disciplinar só pode ser aplicada aos militares inativos. Opa, agora sim deu para entender. Então a proibição do uso de uniformes e do porte de arma é aplicada ao militar inativo e existe um prazo máximo que ela pode ser aplicada. Qual é, professor? No máximo 1 ano. Então só são essas duas informações que importam em relação à proibição do uso de uniformes e do porte de arma. Ela vai durar no máximo 1 ano e é aplicada somente aos militares inativos, aos militares da reserva remunerada. Professor, mas ficou uma dúvida. Militar inativo, aposentado, vai usar farda?
Na regra geral, não. Na regra geral, o militar inativo não usa farda. Mas o militar inativo, ele pode ser autorizado a utilizar a sua farda num evento como 7 de setembro, num evento social como casamento de uma filha ou qualquer coisa parecida. Estando cumprindo essa punição, não poderá ser autorizado a utilizar o uniforme. Então essa é a explicação para a proibição dos uniformes ou do porte de arma. A sanção seguinte é a reforma. A gente está vendo aqui no nosso slide a reforma, só que eu não posso confundir aqui. Eu estou falando de reforma como sanção. A reforma pode ser por idade, por doença ou por punição. Eu estou falando da reforma por punição, somente dela. As outras duas a gente não vai falar agora. A reforma por punição também é chamada de reforma administrativa disciplinar. O que eu preciso saber dela, professor? O que é mais importante saber da reforma administrativa disciplinar? Que esta reforma, como a gente já falou anteriormente, ela gera salário proporcional, remuneração proporcional ao tempo de contribuição. Se você é militar e tinha 25 anos de serviço e foi reformado por punição, reforma administrativa disciplinar, então você vai ser aposentado e não vai receber seu salário integral. Se você tivesse os 30 anos, sim, mas só tinha 25, não vai ser proporcional a esses 25 anos. Se você tinha 15 anos, só a metade do salário. Se só tinha 10, um terço do salário, e assim sucessivamente. Então a reforma por punição, ela gera um prejuízo no bolso do militar, porque ele vai receber somente parte da sua remuneração, proporcional ao tempo de contribuição que ele tem na sua corporação. Então essa é a principal informação em relação à reforma. A gente vai concluir agora com expulsão e demissão. Vamos fazer a comparação da expulsão com a demissão. Primeira coisa que eu tenho que saber em relação à expulsão: a expulsão é aplicada somente às praças. A expulsão não pode ser aplicada aos oficiais. E cai muito em concurso. O capitão João, que cometeu transgressão disciplinar grave, um ato atentatório à instituição nacional, foi expulso da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. Errado. O capitão pode ter praticado o ato que for, mas nunca será expulso. Vixe, professor, não está bom demais. Ele vai cometer crime e não vai ser expulso. O capitão pode ser demitido. Expulso não. O termo para os oficiais é só demissão. O oficial só poderá ser demitido. E a praça, professor? A praça pode ser expulsa ou demitida. Então o que eu vou dizer para vocês? A expulsão aplica-se somente às praças e a demissão aplica-se a praças e oficiais. Professor, em que casos a praça poderá ser expulsa da corporação? A praça será expulsa ao praticar um ato atentatório às instituições nacionais, um ato ofensivo ou desonroso ao decoro da categoria, ao decoro da classe. Nessas situações ela poderá ser expulsa da corporação. Então praticou um ato atentatório às instituições nacionais, participou de uma greve armada. Então a praça está passiva de ser expulsa da corporação. A praça praticou um ato atentatório, um ato desonroso ou ofensivo ao decoro da categoria. O que é decoro? A dignidade da categoria. A praça participou de um estupro. Então isso aí é altamente desonroso, vai denegrir muito a imagem da categoria. Então, se for desonroso, se atingir o decoro, a integridade, a dignidade da categoria, a praça está passiva de ser punida. Então, ao praticar atos dessa natureza, a praça poderá ser expulsa da corporação. A praça também pode ser expulsa, está previsto lá no artigo 48, ao cometer um crime que também seja transgressão disciplinar grave, que denote, que demonstre que essa praça é incapaz para permanecer na corporação. Então são os casos que geram a expulsão da praça. Está previsto, se não me engano, no artigo 24 e no artigo 48. Professor, e a demissão? A demissão é mais ampla. A demissão pega a praça e pega o oficial. São 6 situações que a praça, que podem gerar a demissão da praça, e 3 situações que podem gerar a demissão do oficial. Vou citar, você não precisa decorar, tente memorizar da melhor forma possível. A demissão se aplica ao oficial em 3 situações. Primeira delas, o oficial praticou um crime e por esse crime ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Então, nesse caso, o oficial pode ser expulso da corporação. O oficial cometeu um crime e foi condenado
A perda da função pública, ele perdeu sua função de oficial. Segundo caso, que o oficial pode ser expulso o oficial poderá ser demitido da corporação. Toda vida a confusão da expulsão com a demissão. Então, quando condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, quando condenado à perda da função pública ou quando considerado incapaz para permanecer nos quadros da corporação. Tudo isso vai ser feito um procedimento disciplinar. No caso dos oficiais é chamado Conselho de Justificação, é uma comissão, e essa comissão, se considerar que ele é incapaz para permanecer na corporação, se considerar que ele cometeu um crime, foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 anos, ou se ele foi condenado à perda da função pública, nos 3 casos, o oficial poderá ser demitido da corporação. Já a praça, como eu falei, 6 situações. As mesmas 3 que se aplicam ao oficial, como eu falei, quando a praça for condenada à pena privativa de liberdade superior a 2 anos, quando a praça for condenada à perda da função pública, quando considerado incapaz para permanecer na corporação, quando, estando no comportamento mau, a gente vai ver que o oficial não tem classificação de comportamento, só a praça, estando no comportamento mau, há mais de 2 anos consecutivos ou há mais de 4 anos alternados, cometeu uma nova transgressão grave, poderá ser demitida da corporação. Tem mais 2 situações que estão relacionadas ao crime de deserção. A praça praticou o crime de deserção. O que é a deserção, professor? Passou mais de 8 dias sem aparecer no quartel e sem dar satisfação. Praticou o crime de deserção, quando ela for recapturada ou se apresentar voluntariamente, ela vai ser submetida a uma inspeção de saúde. A praça passou 1 ano aí sumida e se reapresentou, então foi presa, que é desertora. No momento que ela se reapresentar ou for capturada, vai ser submetida a uma inspeção de saúde. Se na inspeção de saúde for considerada incapaz definitivamente para o serviço militar, vai ser demitida da corporação. Professor, e se na inspeção for considerada apta? Aí vai ser processada por aquele crime, volta a receber sua remuneração normalmente, porque no primeiro caso já tinha sido cortada a remuneração. No momento que é considerado desertor, corta a remuneração. Volta a receber sua remuneração, vai ser processada. Se ao final for condenada, vai ser demitida em virtude da condenação pelo crime da deserção. Após cumprir a pena, ela vai ser demitida da corporação. Então, 6 situações para a praça, 3 situações para os oficiais. Então, vamos fazer aqui alguns comparativos, comparando aqui primeiro advertência e repreensão. Como já tinha explicado para vocês, a advertência é informal, ela é só verbal, e a repreensão é formal, porque ela é escrita. A advertência não é publicada em boletim, a repreensão é. A advertência não é registrada nos assentamentos, a repreensão é. Transgressão que se aplica a advertência somente a leve, e para a repreensão tanto a leve como a média. A sequência, comparação ainda da permanência com a custódia. A permanência, o militar participa normalmente do serviço da instrução, independente de ser interno ou externo. Já na custódia, não. A conversão, está até errado aqui, está com M, na verdade é um N, né, de conversão. A conversão é permitida para a permanência, mas não é permitida para a custódia disciplinar. A conversão, lembrando, é a troca por serviço extraordinário. Quem que pode aplicar a permanência? Do tenente ao governador. Já a custódia disciplinar, somente do coronel ao governador. Cita-se aqui o coronel, o comandante-geral, o secretário de segurança, o controlador, mas também o governador, em caso de recurso, pode aplicar a custódia disciplinar. A permanência, como eu falei, é aplicada para a média, para a grave, no caso da leve só nas reincidências, enquanto que a custódia é aplicada somente na reincidência das transgressões de natureza grave. Existe uma situação em que a conversão, ela não, aliás, que o pedido de conversão não vai impedir o pedido de reconsideração de ato, que inclusive a gente já explicou aqui durante a aula, né? Vou, através do slide, explicar melhor. Após a ampla defesa, em 30 dias, que pode ser prorrogado por mais 15, a autoridade está julgando o procedimento, tem que dar uma solução. Ela vai solucionar, vai dizer se o militar deve ser punido ou não. Saindo dessa solução, em 5 dias, o militar poderá entrar com a reconsideração de ato. Aí existe uma observação: pedido de conversão elide ou não elide o pedido de reconsideração de ato? Como eu já falei, elide
é a mesma coisa que impede. Vai impedir, na regra geral, impede. Ao sair aqui a solução, se o militar pedir a conversão, ele vai pedir e vai perder o direito à reconsideração de ato. Porém, se o militar não possui em sua ficha nenhuma transgressão grave ou média, não vai impedir. Ele vai pedir a conversão e vai continuar tendo direito à reconsideração de ato. Para concluir nosso vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho de recolhimento transitório. Recolhimento transitório é um assunto que sempre está caindo em concurso, é um assunto polêmico. A gente vai tentar resumir de maneira bem simples o recolhimento transitório. Primeira coisa que eu tenho que saber, recolhimento transitório não é sanção disciplinar, é uma medida preventiva, cautelatória. Está lá no artigo 26, muito claro. Começo do artigo 26 ele dá o conceito e diz que recolhimento transitório não constitui, não é sanção disciplinar, medida preventiva e cautelatória consistente no desarmamento do militar e recolhimento dele à prisão. Aqui sim o militar vai ficar preso. No caso do recolhimento transitório, ele vai ficar num compartimento fechado. Por quantos dias, professor? Por no máximo 5 dias. Esse prazo só pode ser prorrogado por determinação judicial. Se a juíza militar ou o juiz militar determinar um prazo maior, aí sim esse prazo poderá ser estendido. Vamos ver como é que funciona. Como eu falei para vocês, o pedido, o recolhimento transitório, melhor dizendo, é uma medida preventiva e acautelatória. É a medida para evitar que o militar ele venha assim enrolar mais do que ele já está enrolado. Por quê, professor? Porque o recolhimento transitório vai acontecer quando houver suspeito, né, houver indícios de que o militar tenha cometido um crime propriamente militar ou uma transgressão militar e, além de ter cometido o crime ou a transgressão, esteja agressivo e violento, colocando em risco a segurança dele ou de terceiros. Quando haja possibilidade de atrapalhar as investigações ou quando o militar estiver sob efeito de álcool ou substância entorpecente. Então, acumulado, uma dessas duas situações, o crime propriamente militar ou a transgressão militar, com uma dessas três, embriagado sob efeito de substância entorpecente, agressivo e violento, colocando em risco a segurança dele ou de terceiros. Quando houver possibilidade de atrapalhar as investigações, havendo uma combinação desses fatores, nós poderemos ter a medida preventiva de recolhimento transitório. Então, o militar vai ser recolhido quando houver essa combinação de fatores e, ao ser recolhido, deve-se seguir um ritual. Se o militar foi recolhido em virtude de um crime propriamente militar, devem ser informados imediatamente essas três autoridades aqui. O juiz auditor, que é o juiz militar, o Ministério Público, que é o promotor militar, e também o controlador geral, para que eles observem se houve alguma irregularidade, algum erro no recolhimento daquele militar, porque o recolhimento militar fica preso. Na história de permanência e custódia que ele fica livre, não. O militar vai ser preso. Havendo qualquer abuso, o juiz militar de imediato vai determinar a liberação. Professor, se não houve crime, foi só uma transgressãozinha militar. Então, se houve uma transgressão disciplinar ou transgressão militar, basta informar ao controlador geral. É o que a gente tem aqui na segunda situação. Então, se o recolhimento aconteceu pela transgressão militar, esse militar vai ser informado somente ao controlador geral. Então, são as duas situações: crime propriamente militar ou transgressão combinada com um dos três fatores que nós citamos. Só que, além dessas informações, é interessante nós sabermos quais são os 5 direitos do militar recolhido. O militar que for recolhido vai ter 5 garantias ou 5 direitos, que a gente resumiu aqui numa siglazinha chamada GICOA. Se você lembrar da GICOA, você lembra das 5 garantias dos 5 direitos do militar recolhido. Ele tem direito à justificação por escrito do motivo do recolhimento transitório. Ele vai saber por que ele foi recolhido transitoriamente, qual foi o motivo que levou a receber um documento dizendo você cometeu um crime propriamente militar e estava embriagado. Você cometeu uma transgressão militar e estava agressivo e violento. Ele tem que saber por que ele foi recolhido. A letra I fala da identificação do responsável pelo recolhimento. O militar ele quer entrar na justiça porque acha que houve abuso de autoridade. Como é que ele vai saber quem foi o responsável? Então, ele tem direito à identificação do responsável pela aplicação da medida. Quem foi que determinou o recolhimento militar? Ele tem direito de comunicar uma pessoa, né, que ele vai indicar, o local onde ele se encontra recolhido. Ele tem direito de ocupar a prisão conforme o seu círculo hierárquico, e não vai
ficar preso com qualquer um. Se ele é capitão, então ele tem que ficar nos círculos dos oficiais intermediários, só são capitães. Se é oficial superior, se é um major, então só pode ficar com major, tenente-coronel ou coronel, e assim sucessivamente. Então não vai haver mistura dos círculos hierárquicos aqui na ocupação da prisão. E por fim, ele tem direito ainda de apresentar um recurso para que ele possa tentar se livrar o mais rápido possível desse recolhimento transitório. Para que não fique a lacuna, só lembrando, a condução do militar à autoridade responsável pelo recolhimento pode ser feita por qualquer superior. Foi um cabo que cometeu a transação e está embriagado, um sargento, um subtenente pode conduzir. Agora, a determinação do recolhimento só pode ser feita pelas autoridades que podem aplicar a sanção, ou seja, do tenente ao governador do estado. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.